Chega mais, torcida gloriosa! Achou que a gente não tinha vídeo hoje? Tem sim, tem vídeo aqui no canal Gigante Glorioso. É para falar de matemática hoje, galera. A gente falou 2 dias aí de política do clube, live com os candidatos, né? O Alessandro Leite, o vice da chapa do Durcésio Mello, Vinícius Assunção, terceiro candidato, disse que não tinha agenda. Ok, a gente respeita, mas chega de falar de política do Botafogo. A gente vai falar só na terça-feira, que é o dia da eleição. Hoje a gente vai falar de matemática. Isso aqui é uma interdisciplinaridade que rola no canal Gigante Glorioso, terrível. Mas a matemática aqui é a matemática da salvação, que a situação do Botafogo não tá fácil, tá bem complicada e a gente precisa falar de números, especificamente de 3 pontos. Precisamos para amanhã, galera, conquistar esses 3 pontos. O que aconteceu na segunda-feira, o Botafogo perdeu um confronto direto para o Red Bull Bragantino. Isso não pode acontecer mais durante todo o campeonato. Essa é a primeira matemática. É a primeira conta que a comissão técnica do Botafogo tem que fazer. Perder para o Atlético Mineiro? Beleza. Perder para o São Paulo? Ok. Perder para o Bragantino, para o Fortaleza, para o Vasco. O Bragantino já era, né? A gente já perdeu um e empatou outro. Mas para o Fortaleza, não dá. Para o Vasco, não pode. Para o Goiás, no jogo lá no Serra Dourada, impossível. Para o Curitiba, no jogo, Couto Pereira, não pode de jeito nenhum. A matemática do Botafogo é essa, tá? O Botafogo precisa, galera, para não cair, vencer metade dos seus jogos nesse retorno. O Botafogo jogou 2 partidas, né, do retorno contra Bahia e Bragantino, perdeu as 2, mas tem um jogo atrasado contra simplesmente o São Paulo, né, no Morumbi. Então nós temos ainda 18 jogos a fazer. Nós precisamos vencer 9 jogos. Nem que vença 9 e perca 9. Precisamos vencer 9 jogos. E é vencer, não é empatar 3 para conseguir 3 pontos. Porque o Botafogo só tem 3 vitórias no campeonato. Nós só temos mais vitórias do que o Goiás. Então a nossa posição, penúltimo colocado, realmente é porque nós temos 3 vitórias e o Goiás tem 2. Lá em cima, à nossa frente, todos têm pelo menos 5 vitórias. Né? Se eu não me engano, o Vasco tem 5 vitórias. Né? Se eu não me engano. Depois vocês me corrigem, tá, galera? Desculpa que eu estou fazendo esse vídeo aqui de improviso. Né? Acabei de voltar de uma viagem, mas em respeito a vocês, seguidores, inscritos, vocês que estão assistindo esse vídeo não são inscritos, peço que se inscrevam, que deixem um like, né? Mas a questão do número de vitórias é extremamente preocupante para mim, tá? Curitiba provavelmente tenha 4 vitórias, provavelmente. O Botafogo vencendo amanhã o Fortaleza, e tem que vencer, né? Tem que vencer, passa o Curitiba. Passa o Curitiba, porque o Curitiba, perdendo para o Flamengo, né? O Botafogo passa o Curitiba. Chega no mesmo número de pontos do Vasco, mas não ultrapassa o Vasco. O Vasco pega o São Paulo, no Morumbi, teoricamente. São Paulo favorito para uma vitória, né? Que o Vasco não some pontos. Isso na teoria, né? E o Botafogo tem que ganhar. Se é favorito, se não é, não interessa. O Botafogo tem que ganhar do Fortaleza amanhã. E vai ser um jogo dificílimo. Fortaleza jogou muito bem contra o Vasco na última quinta-feira, não é isso, galera? Em São Januário. Se tivesse que ter um vencedor, seria o Fortaleza, não seria o Vasco. Né? Então a gente tem que estar de olho nessa partida, porque essa partida é o primeiro passo da nossa matemática. Temos que vencer 9 jogos dos 18 que nos restam. Desses 9 jogos, temos que vencer contra todas as equipes que estão na luta contra o rebaixamento. Precisamos vencer o Fortaleza. Precisamos vencer o Curitiba no Couto Pereira, que é o jogo depois dessa tríade, né? Nós pegamos o Fortaleza amanhã, vamos pegar Galo, Flamengo e Inter. Depois veio o Coxa no Couto Pereira. O Botafogo tem que ganhar esse jogo contra o Coxa, tá? Curitiba não pode somar pontos. Adversários diretos não podem somar pontos. Depois a gente pega o Vasco. E vamos pegar o Vasco em São Januário. O Botafogo tem que ganhar do Vasco. Não pode sequer pensar em empate, tá? É clássico. Tem que ganhar. Perdemos o direito de escolha. Já empatamos tudo que tínhamos direito. Jogo contra o Corinthians, no Engenhão, no Newton Santos, Botafogo tem que ganhar. Tem que ganhar. Então essas partidas, Atlético Goianiense e Newton Santos, tem que ganhar. A nossa matemática agora é essa. Agora eu digo uma coisa para vocês. A derrota para o Bragantino, ela fez com que o Bragantino desse um salto. O Bragantino está lá agora no meio da tabela, que goleou o Bahia, né? Pegou moral, ganhou o Bahia. 2 vitórias, né, seguidas. O Botafogo precisa, para essas 3 partidas importantíssimas contra Galo, Flamengo e Inter, pelo menos dessa vitória contra o Fortaleza. Na nossa cabeça eram 2 vitórias, Bragantino e Fortaleza.
Já perdemos a primeira batalha, né? Não podemos perder essa de jeito nenhum, galera. De jeito nenhum. Porque se perder pro Fortaleza, moral chega lá embaixo contra esses três e 3 derrotas podem acontecer e aí sela o rebaixamento do Botafogo. Por quê? Porque os outros estão pontuando. Isso é que é o complicado pro Botafogo. O Atlético Paranaense está pontuando, está ganhando, galera. Não está pontuando só não. Resolveu ganhar, né? Conquistou pelo menos aí 2 vitórias nos 2 últimos jogos fora de casa, contra Goiás e contra Atlético Mineiro. Né? O Vasco pontuou um pontinho, né, contra Fortaleza, tá, mas ganhou o Sport. Então, venceu. Quem mais vem pontuando aí? Se você pegar equipes que estavam lá embaixo, depois foram lá para cima. Atlético Paranaense, principalmente, e o Bragantino, o Bahia pontuou também, galera. Estou esquecendo aqui do Bahia. O Bahia era o último, depois emendou uma sequência de vitórias. Agora, a nossa esperança é que equipes que estavam lá em cima estão caindo muito. Caso do Atlético Goianiense, está caindo muito. O Sport, meus amigos, eu colocaria Goiás e Sport como rebaixados. Tá? Mas o Sport está mais para cima. Eu vejo o Sport caindo de rendimento a cada partida. Jair Ventura não consegue mais dar um padrão de jogo para o Sport que não seja um padrão reativo com uma qualidade muito abaixo, então o Sport dificilmente ganha jogos. Né? Tá parecido ali com o Botafogo. E a gente espera que o Ramon Dias consiga implementar urgentemente essa mentalidade vencedora no Botafogo. A torcida amanhã vai abraçar os jogadores, né? Fazer aquele abraço simbólico, porque os jogadores estão com o salário em dia, galera. O que está faltando para esses caras? O que está faltando para eles? Eles estão com o salário em dia. Então a torcida vai lá, fazer um abraço simbólico, para que eles se sintam motivados, que nós estamos do lado deles. Né? Aqui a gente reclama, tal, mas a gente está do lado do Botafogo, e eles representam o Botafogo hoje. Para que eles entendam que amanhã é vitória. É 0-0, é 2-1, é vitória. E não dá mais para ficar com essa coisa de CBF. A CBF vai sempre prejudicar o Botafogo. O Botafogo tem que jogar por 2. Não dá para vencer por 1-0. O Botafogo tem que vencer por 2-0 no mínimo. Para que, caso aconteça qualquer coisa, tome um gol roubado, um pênalti armado, 2-1. Né? Então a gente tem que estar sempre pensando que estamos jogando contra tudo e contra todos. Tá? Então nossa matemática agora é essa. Vencer 9 jogos dos 18. Os resultados dessa rodada ajudam? Ajudam. A derrota do Curitiba, principalmente, para o Flamengo. O Botafogo vencendo, o Botafogo passa o Curitiba. Não consegue passar o Vasco, nem outras equipes. Né? O Botafogo vai precisar, nesses 3 jogos, Galo, Flamengo e Inter, vencer pelo menos um desses jogos. Não dá para perder os 3. Não dá para perder os 3. Porque aí você já chega destruído mentalmente para as próximas partidas. Tá? Então vencer Fortaleza e focar em vencer pelo menos um desses 3 jogos difíceis, porque aí o Botafogo vai conseguir se reestruturar para respirar na luta contra o rebaixamento. Estou até gaguejando aqui, galera, que a preocupação é muito grande. Eu não sou bom em matemática, não sou fera em matemática, mas qualquer pessoa consegue perceber que a nossa matemática está bem complicada. Mas eu acredito na vitória amanhã, você também acredite. Anderson Mota trará tudo sobre Botafogo e Fortaleza no vídeo de amanhã. Espero vocês. Mais uma vez peço que se inscrevam no canal se não forem inscritos. Se forem inscritos, liguem esse sininho aí para você receber notificação. Deixa um like, compartilha esse vídeo para que a galera entenda um pouco da nossa matemática, mas não desista. Porque ser botafoguense é uma escolha de quem ama, de quem apoia, tá junto sempre. E o Botafogo é a nossa paixão. E a gente está aqui para te apoiar, Fogão. Um grande abraço a vocês. Saudações alvinegras.